Capítulo 8. Antes de saírem, Marina serviu o café na sala de jantar, como fazia em todas as manhãs. A mesa estava posta com simplicidade. Xícaras alinhadas, pão, manteiga, o bule ainda soltando vapor. Nada naquele gesto denunciava o que havia acontecido, e talvez fosse exatamente isso que o tornasse tão doloroso. Amália sentou-se primeiro. César e William a acompanharam em silêncio. Marina circulou a mesa com passos discretos, servindo cada um sem dizer palavra, respeitando o peso daquele dia. O café estava quente, amargo, necessário. Bebê-lo era quase um ato de resistência. Ninguém permaneceu muito tempo ali. As xícaras foram deixadas quase cheias, como se o corpo recusasse qualquer forma de permanência. O dia não permitia demora. Pouco depois, levantaram-se. Casacos foram ajustados, olhares trocados sem palavras. Seguiram juntos até os carros. O trajeto até o cemitério aconteceu em silêncio absoluto. Ao chegarem, dirigiram-se diretamente à capela. O espaço era simples e austero, iluminado por uma luz fria que entrava pelas janelas altas. O corpo de Afonso já os aguardava, cercado por flores que tentavam, inutilmente, suavizar a rigidez da morte. César cuidara pessoalmente da preparação da capela. As coroas de flores, escolhidas com atenção, envolviam o ambiente com uma beleza contida, quase solene. Eram flores vivas, abundantes, dispostas como se tentassem, em vão, amenizar a dureza da despedida. Nada fora feito às pressas. Cada detalhe carregava um gesto de cuidado. Havia pouco mais de 20 pessoas presentes. Não era um velório numeroso, mas era digno. Entre elas estavam alguns diaristas da mansão, médicos, engenheiros e zeladores do laboratório. Pessoas que haviam cruzado a vida de Afonso de maneiras distintas e que agora partilhavam o mesmo silêncio respeitoso. Todos se acomodaram em silêncio. Amália permaneceu de pé por alguns instantes diante do caixão, como quem tenta compreender como um fim pode caber em tão pouco espaço. William sentou-se ao seu lado, o olhar fixo, distante, já cansado de buscar sentido. A cerimônia transcorreu sem excessos. As palavras ditas eram antigas, repetidas ao longo do tempo, mas ainda assim insuficientes. Nenhuma delas alcançava o homem que Afonso fora. Nenhuma tocava o que ficara suspenso. Quando o caixão foi fechado, o som seco daquele gesto atravessou todos como um golpe contido. Em seguida, caminharam até o local do enterro. A terra aguardava, imóvel, definitiva. O caixão desceu lentamente. A primeira pá de terra caiu, depois outra. Cada som marcava um ponto final que ninguém ousava pronunciar. Quando tudo terminou, permaneceram ali por alguns instantes, imóveis, até que o silêncio se tornasse pesado demais. Então, lentamente, afastaram-se. O retorno para casa foi silencioso. A estrada parecia outra, embora fosse a mesma. Ao chegarem, a mansão os recebeu com sua imponência vazia. Amália fechou a porta com cuidado. William permaneceu parado no centro da sala, sem saber para onde ir. O enterro não encerrara a dor. Apenas lhe deram lugar. A casa parecia maior naquela tarde, não por sua extensão, mas pelo silêncio espesso que se espalhava entre os cômodos. Não era um vazio comum, e sim a permanência discreta de tudo que havia sido interrompido. Afonso já não estava ali, e, ainda assim, sua ausência ocupava cada espaço, como uma sombra que não se dissipa com a luz. Marina dirigiu-se à cozinha quase sem perceber. Acendeu a luz, abriu a janela, tocou nos utensílios com cuidado, como se cada gesto pudesse sustentar o equilíbrio do mundo. Era ali, entre movimentos simples, que ela tentava manter de pé o que por dentro ameaçava ruir. A rotina persistia,
frágil, insistente, como se recusasse a aceitar a perda. Amália subiu a escada lentamente. No quarto, sentou-se à beira da cama sem retirar o casaco. As mãos repousavam sobre o colo, o olhar perdido em um ponto indefinido, onde o pensamento já não encontrava forma. Não chorava. A dor que a atravessava havia ultrapassado o território das lágrimas. Tornara-se profunda, silenciosa, quase solene. César recolheu seu escritório e fechou a porta com cuidado. Permaneceu alguns instantes apoiado na mesa, respirando fundo, como quem reconhece que certas responsabilidades não se resolvem com decisões, mas com presença. Compreendia que o luto exigiria dele mais do que firmeza. Exigiria silêncio, escuta e resistência. William permaneceu na sala. Não se sentou, não subiu. Caminhou alguns passos, deteve-se, voltou. O tempo seguia seu curso com uma regularidade que lhe parecia injusta. Nada deveria continuar tão intacto depois da morte do amigo fiel do pai. Raquel, por sua vez, permanecia no quarto ao fundo do corredor. Não dormia. Sentada à beira da cama, segurava as mãos com força, como se temesse que, ao soltá-las, algo dentro dela se desfizesse por completo. O luto que a atravessava era outro. Jovem, silencioso, feito de perguntas que ainda não ousavam se formar. Pensava em William, pensava na casa, pensava em tudo o que agora parecia deslocado. Quando William se aproximou da janela, Raquel também se levantou. Abriu a porta devagar, sem ruído, e permaneceu à distância, observando-o sem ser vista. O jardim permanecia intacto, indiferente à ruptura que se instalara dentro da casa. As árvores seguiam firmes, o vento tocava as folhas com suavidade, e essa continuidade feria mais do que o silêncio. William fechou os olhos por um instante. A tristeza somava-se agora a uma inquietação persistente, quase um pressentimento. Havia palavras não ditas, gestos interrompidos, lacunas que a despedida não fora capaz de preencher. Raquel percebeu isso sem que ele dissesse nada. A dor deles era diferente, mas caminhava na mesma direção. O luto ainda não se organizara. Espalhava-se em pensamentos fragmentados, em memórias soltas, em perguntas suspensas. William sabia apenas que aquela casa guardava mais do que lembranças. Raquel sabia que algumas respostas não viriam do passado, mas do que ainda estava por vir. O dia chegara ao fim. O que se iniciava, contudo, ainda não tinha nome. Apenas peso, silêncio e promessa.